Eu me chamo César, sou coordenador técnico aqui da Máxima, tá? Estarei ministrando aqui o treinamento de NR10 para vocês, ok? Vou compartilhar aqui minha tela, só um segundinho. Veremos. Bom, para quem é da área de elétrica, né, falar de NR10 é mais tranquilo, né? Vamos dizer assim, né? É a norma que garante aí a nossa segurança, né? Da segurança dos eletricistas, tá ok? Então, se você quiser consultar a norma na íntegra, basta acessar o site do Ministério do Trabalho e Emprego, né, e buscar lá a NR10. Você vai encontrar um monte de texto. Então a gente tenta trazer aqui, né, de forma mais leve, né, explicando, mostrando algumas ações que acho que fortalece mais o aprendizado e o entendimento da norma. Tá joia? Bom, a norma ela estabelece, né, os requisitos mínimos e condições, né, sempre prevendo a segurança, né, dos trabalhadores que trabalham aí, que interagem direta ou indiretamente, né, nas instalações elétricas. Então, por exemplo, né, vou fazer uma pintura, né, numa fachada onde tem uma rede elétrica muito próxima. Então, esse pintor ele precisa ter ali, né, pelo menos a noção do risco que ele está exposto, né? Então, ele precisa ser treinado na NR10. Tá joia? Só para ficar entendido aí quem interage indiretamente. Agora, quem trabalha diretamente, né, o caso do eletricista, não tem jeito, ele vai ter que se adequar mesmo, tá bom? E ela se aplica a todas as fases da energia, ou seja, desde lá da geração, né, da produção de energia, até onde a gente, né, conecta ali o carregador do celular para carregar, né, no ponto de entrega do consumidor, ok? Bom, e por que a gente tem que falar de NR10, né? Por falar da segurança, né, nas instalações elétricas. Porque, né, a eletricidade é algo que foge dos nossos sentidos humanos, né? Então a gente não escuta ela não faz barulho, não tem cheiro, não tem cor e a gente não vê. Agora, se você estiver ouvindo barulho, estiver sentindo um cheiro e estiver vendo alguma cor, principalmente uma bola azul, significa que você está exposto a um arco, né? Por exemplo, está se queimando já e pode, né? Ter perdido já a audição por causa do estouro, né? Então, tem todos esses. Se você estiver sentindo, é porque você já está tomando uma descarga ali, um choque, tá joia? Então, por conta disso, né? A eletricidade se torna tão perigosa, né? Porque ela foge aí da nossa capacidade humana, ok? E jamais, gente, jamais a gente deve pôr as mãos, né, para ver se tem um circuito energizado, né, tocar, né, um barramento para ver se está energizado, jamais. O que a gente faz, né, é o uso de aparelhos de medição para identificar, né, se tem ou não energia, tá joia? E quais são os principais riscos, né, que envolvem a eletricidade? Um deles eu já falei, que é o choque, né? Então, no próximo slide aqui, vamos estar vendo os principais riscos, né? Além do choque, tem o arco eletromagnético e o campo eletromagnético. Aqui nós estamos falando dos riscos que envolvem a eletricidade diretamente, mas nós sabemos que existem outros riscos, né? Nós chamamos de riscos adicionais, que aí envolve a altura, né? Tem a postura ergonômica, né? Animais peçonhentos, entre outros riscos, né? A próprio ser humano, né? Que também tem um fator ali humano, né? O ato inseguro, tá ok? Então, aqui é só para a gente fazer uma análise, né? Aí eu vou deixar vocês refletirem aí 10 segundos e me falar, né? E pensar, né? Vocês não vão me falar, mas pensar nas figurinhas aqui, ó. A setinha preta é o que indica onde a corrente elétrica está entrando ou saindo. Não importa se é de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, né? É só uma análise, né? Qual das imagens, né? Para você refletir que oferece maior risco quando a pessoa toma um choque. Tá bom? 10 segundinhos aí. Se sair uns ruídos no fundo é porque o pessoal está falando um pouco alto aqui. Bom, acredito que todos devem ter escolhido do meio, né? Porque é o que pega a maior região, né?
do corpo, né? Cabeça, membros e principalmente o órgão vital que é o coração, né? Aqui, pessoal, nós estamos falando somente de um fator, né, que determina a gravidade do choque, que é o percurso, tá bom? Existem outros fatores, então aqui a gente só está falando de um. Aqui não tem o mais perigoso ou menos perigoso. Todos são perigosos. Choque é perigoso. Sempre põe isso na mente, tá? Choque é perigoso. Choque pode me paralisar, pode fazer eu cair, pode me queimar, pode me matar, tá certo? Então, por quê? Né? Porque o choque elétrico, o que, que é? A corrente elétrica passa pelo nosso corpo sente um estímulo rápido, né? E o músculo se contrai violentamente. Então, com isso, você pode perder o equilíbrio, você pode sofrer, cair, que é sofrer quedas, né? E o nosso coração é um músculo, então ele pode fibrilar ali, então você pode também ter algumas paradas, né? Cardiorrespiratórias, enfim, tá bom? E além, né, das queimaduras, das lesões térmicas, né, que por conta da corrente elétrica passar, nosso corpo é um material que se comporta como uma resistência, então ele aquece. E aquecendo causam as queimaduras, tá bom? E essas queimaduras elas podem ser tanto superficiais quanto, né, em profundidade. Por exemplo, esse cidadão que tomou um choque de 10.000 volts, né, ele estava num carro e bateu num poste. Quando ele foi descer do carro, ele sofreu, né, o que nós chamamos de tensão de passo, né? Tá? Então ele recebeu a descarga ali e teve todo o rosto deformado. Né? Um rapaz jovem, bonito e por conta disso, né, sofreu aí as queimaduras, tá bom? E ainda, né, voltando aqui nos fatores que determinam a gravidade do choque, como nós estávamos falando ali atrás, né, nessa figurinha aqui, né, a gente estava falando só do percurso, que é por onde a corrente entra e onde ela sai no corpo, né? Mas existem outras, né? A intensidade, ou seja, né? O quanto de amperagem lá você está exposto, né? De tensão, tá bom? O tempo de duração desse choque, quanto tempo você ficou exposto tomando esse choque, né? As características aí da corrente também é um outro fator, tá? O, a resistência, né, do nosso corpo, enquanto a gente está isolado, né, do chão, da corrente, né? Então, todos esses fatores é que vão determinar a gravidade do choque. Lembrando que aqui a gente só falou de um, tá bom? Então, por isso que a gente fala que choque é muito perigoso. Não tem choquinho nem chocão. É choque e choque pode ser fatal, tá bom? Então, aqui, por exemplo, né, esse cidadão, ele não estava preparado para sofrer uma descarga, né? Ele estava movimentando um andaime, né? Ele estava de chinelo, bermuda, né? De roupa normal, um boné, e ele tocou com o andaime na rede elétrica energizada de alta tensão, tá? Então ele sofreu ali, né, uma descarga que nós chamamos de contato indireto, né? Então ele sofreu o choque por meio da estrutura do andaime. Então aqui nesse caso não teve jeito, não teve, né? Todos os fatores foram ao mesmo tempo, né? Alta intensidade, a corrente passou pelo corpo dele todo, o tempo que ele ficou tomando choque porque ele não conseguiu se desvencilhar, né? Ele não conseguiu se soltar do andaime, né? Então a característica da corrente, no caso corrente alternada, e a resistência, né? Como eu falei, ele não estava preparado, ele não estava usando nem EPI, nem luva, nem sapato de segurança, nada, certo? Então por isso que ele sofreu a descarga e veio a óbito, infelizmente, tá bom? Aqui de novo, né? A questão do caminho, né? Tá? Então se a gente observar as imagens aqui, mostra por onde a corrente está entrando e saindo, né? E sempre passando pelos nossos órgãos, principalmente o nosso órgão vital aí, que é o coração. Tá joia? Então, toda corrente que passa pelo nosso coração ela é perigosa, tá? E não importa a intensidade, pode ser fatal, tá ok? Bom, quais são as causas, né, que determinam o choque, né? A gente chama de contato direto e contato indireto, tá bom? Então, um exemplo desse operário foi um contato indireto, que ele tocou, né, a estrutura com o andaime. Tá? Então, e esse rapazinho aqui, né? Por que, que ele está tomando choque? Porque ele tocou diretamente, né, no ponto energizado. Mas ainda ele teve uma falha aqui, né? Ele teve uma falha humana. Né? A falha na isolação pode causar o choque direto ou o choque indireto. Então,
são as causas aí que determinam o choque. Tá joia? Bom, caso do andaime, né? Muito comum, máquinas, caminhões basculantes, né? Que tocam a rede energizada, porque é uma rede de cabo nu, né? Que fica exposta lá a uma determinada altura, e aí tem esses equipamentos aí que acabam tocando, né? Acidentalmente, tá? Que é o contato indireto também. Então toda a estrutura acaba fazendo parte do circuito, né? Acaba ficando energizada. Aí a pessoa vai descer aqui, na hora que ela pisa no chão, ela toma tensão de passo. E aí sofre a descarga. Mesma questão do carro lá do cidadão, né, que bateu no poste. Tá bom? Um outro exemplo, né, são bancos de capacitores, são dispositivos que armazenam energia, né, então é muito comum a gente encontrar esses equipamentos nas instalações. Então, mesmo que depois que você desligou, né, o circuito ainda existe, a gente chama de energia residual, né? Você tem que ir lá garantir que essa energia vai ser eliminada, né? Como? Fazendo aterramento, né? Descarregando os capacitores, enfim, tá bom? Muito cuidado, claro, né? Existem procedimentos para isso, mas tem que ser feito. Ou espera só o tempo, né? Espera o tempo, vai medindo, a hora que zerar, você pode atuar. Bom, o outro exemplo aqui é o transformador, né? Que é um dispositivo que transforma energia, tanto eleva quanto abaixa, né? Então, qual que é o perigo dele? Vamos fazer manutenção na média tensão. Então, a gente desliga o lado de alta tensão, onde estão as buchas aqui, ó, né? Tá? Onde estão as buchas aqui, ó. Aí você vai lá, desligou, beleza. Mas você esquece que no lado de baixa tensão tem um monte de coisa conectada. Um monte de circuitos, um monte de banco de capacitores, por exemplo, geradores, energia solar, energia eólica, etc, etc, né? Então você tem que garantir que essa energia que está conectada aqui no secundário não passe para o primário. Como que a gente faz isso? Desconecta também o secundário. Isola o dispositivo, faz aterramento, faz N situações ali que vai garantir a sua segurança. Né? Várias situações ali que vão garantir a sua segurança. Joia? E por que o transformador faz isso? Né? Ele tem lá um enrolamento primário e um enrolamento secundário. Esses enrolamentos não têm contato, ele só tem um núcleo, né, que a gente chama de núcleo ferromagnético, que por onde a hora que circula a corrente em qualquer uma dos enrolamentos, induz corrente no outro. Então, circulou corrente no primário, vai induzir corrente no secundário. O mesmo ocorre ao contrário, circulou corrente no secundário, vai induzir corrente no primário. Então, o transformador ele se torna perigoso por conta disso. Então, você tem que garantir que você vai isolar o dispositivo para você poder trabalhar ali de forma segura. Tá? Falha na isolação, né? Ou seja, quando o condutor perde a isolação, pode ser por mau uso, instalação mal feita, né? Condições climáticas, fauna, flora, né? Existem roedores que comem essa capa do cabo, né? Movimentação, né? Esforço mecânico, altas tensões, altas temperaturas e por aí vai. Né? Então, podem causar a falha na isolação dos condutores. Também é uma causa que determina o choque. Né? Por exemplo, vai passar o cabo. Né? Corta lá o eletroduto, esquece de tirar a rebarba. A hora que passa o cabo naquela rebarba, arranca a capa. E esse cabo sem capa fica em contato com a estrutura, né, do eletroduto ali. Fica tudo energizado. Aí a hora que a pessoa põe a mão, toma um choque. Certo? Outro aqui as questões das falhas, né, como eu estava falando, calor, temperatura, umidade, oxidação, radiação, produtos químicos, desgaste mecânico, fatores biológicos, altas tensões e pressão. São causas que determinam aí, né, o choque também por conta da falha na isolação, tá bom? E por último, né, o que nós chamamos aqui de fator humano, né, fator pessoal de insegurança ou simplesmente ato inseguro. Né, a pessoa se colocar numa situação, né, desnecessária de risco, assumir o risco desnecessário, certo? Então, a pessoa fazendo lá o gato, né, o outro pendurado na sacada, mexendo no ar-condicionado, o outro também fazendo gato em cima das caixas de cerveja. E esse daqui é um profissional, né, um eletricista, né? Ele também está numa postura inadequada, ele está tensionando muito o cinto, você pode ver que ele está usando luva, capacete, uniforme, né, tudo certinho. Mas ele está numa situação, né, ergonomicamente incorreta. Bom, beleza? Então, as causas determinantes do choque. Voltando aqui nas queimaduras, pessoal. Então, né, a gente viu ali algumas situações.
atrás aí, mais para trás no slide anterior, que a pessoa bateu no poste e sofreu queimaduras, né? Mas por que que a gente queima, né? Porque o nosso corpo, ele tem um efeito de resistência, né? A gente tem pele, músculos, nutrientes, né? E todos esses juntos, todos esses materiais, ele tem um comportamento de resistência. Então a corrente elétrica passa pelo nosso corpo, acontece o efeito Joule, igual aquecer a água lá para tomar banho no chuveiro, né? Tá? E você acaba sofrendo ali a queimadura. E a queimadura por corrente elétrica ela é muito perigosa, pelo simples fato de que ela começa a destruir as nossas terminações nervosas. Você passa a não sentir mais, né, a queimadura nem a corrente elétrica. E aí ela evolui, né, em profundidade, começa a ir para dentro do seu corpo, né, até atingir, né, órgãos internos, aí ossos, enfim, tá? Então a queimadura de corrente elétrica ela é diferente de queimadura por fogo, por água quente, por outros materiais que queimam, tá? Por conta disso, beleza? Aqui é um cidadão que tocou um barramento, né? Tava com um relógio. Então a norma ela proíbe o uso de adornos, né? Alianças, anéis, pulseiras, relógios, né? Enfim, piercings, né? Então pode ver que a queimadura foi tão profunda que atingiu o osso dele, né? Destruiu a pele, músculo, até lá a axila. Porque ele estava com um relógio e encostou num barramento energizado de 13.800 volts. Tá bom? Bom, o que que acontece, né? Aqui são os tipos de queimaduras. O exemplo mais simples que eu passo aqui, né, é o da solda elétrica. Né? Todo mundo conhece, alguém já viu, né, um serralheiro soldando lá um portão, né, um mecânico soldando lá o carro, né? Enfim, as queimaduras por contato, por arco voltaico, por radiação e por vapor metálico. Então, se você tem lá o eletrodo, a hora que você aproxima o eletrodo, você abre o arco. Só o calor que é gerado ali já é suficiente para te queimar. São temperaturas elevadíssimas, né? Então, abriu o arco, calor. Então, queimadura por arco voltaico. A radiação, que é proveniente do arco também. Então, irradia o calor pelo ar, né? Também pode ser por conta do curto-circuito. O vapor metálico é os respingos de metais aquecidos, né? Aqueles respinguinhos. E por contato, a hora que você termina de soldar, o metal ainda está quente e você toca naquele ponto aquecido. Então, a solda elétrica, ela exemplifica bem essas queimaduras. Que é o mesmo caso de um curto-circuito. Quando você tem um curto-circuito, ele provoca todos esses tipos de queimaduras. Joia? Então, aqui um cidadão também que foi fazer um serviço em casa, né? Acidentalmente ele tocou a alta tensão, tá bom? Como ele era, como ele ficou, tá? Então as queimaduras foram tão violentas que desidratou tanto a pele dele que colou nos ossos, né? No crânio, tá? E ele sobreviveu, mas enfim, as sequelas ficaram aí para a vida toda, tá bom, gente? Então, como ele era, né? Tá com uma criança ali, provavelmente a filhinha dele, e como ele ficou, né? Irreconhecível. Então, gente, a gente sempre fala, né, dos riscos e tal, mas a gente tem que estar sempre fazendo a nossa parte, usando os EPIs, né, garantindo que está desenergizado, né, certificando ali, fazendo os testes, enfim, tá? Diferente da queimadura por arco voltaico, né? A corrente passa pelo ar, gera um calor violento, né? E a queimadura que causa ali por arco voltaico, pode ver que ela é diferente, né? Só por conta do calor, tá vendo? Certo? Então pode ver que então aqui é só a queimadura, só o calor, né? Tá bom? Então, além de queimar roupas, né? Por isso que o uniforme de NR10 fala assim: ah, o uniforme de R10 não pega fogo. Na verdade, ele pega fogo, mas ele não propaga chama. Diferente, né? O material ele é para não propagar chama. Diferente desses materiais que a gente usa de algodão, né? Que isso aqui pegar fogo e vai queimar até acabar. E a gente queima junto, né? Tá bom? Vapor metálico, né? O metal derretido ali, que respingou, né? Pode ser por conta da fusão, né? Do elo fusível, a fusão da própria chave ali, né? Enfim, então, pode ver que são bolhas, né? São queimaduras de segundo grau, tá? O outro risco, né? Que a gente falou lá no início, choque, né? Arco
e os campos eletromagnéticos, tá? Onde que esses caras são mais perigosos? Na rede de alta tensão. Pode ver que o exemplo aqui, né, um poste de alta tensão, né? O trabalhador está trabalhando ali. Mas por que que o campo eletromagnético é tão perigoso, né? Então, só para exemplificar, tá, pessoal? Vamos imaginar que esse cidadão aqui, ó, ele está trabalhando nessas duas fases. Pode ver que ele até isolou, né? Tá? E essa aqui não está isolada, ó, tá? Mas vamos pensar ainda, tudo bem, é difícil acontecer isso, mas de repente ele desligou essas duas e essa aqui ele não desligou, tá? Só um exemplo, tá bom? Didático. Só para vocês entenderem. Lembra do transformador que induz corrente? Induz. Aqui é a mesma ideia. Então, se eu tiver corrente passando aqui em alta tensão, altas intensidades, ele, por conta do campo eletromagnético que fica em torno desse condutor, que está energizado, ele pode energizar o outro ao lado que está desenergizado. Então, por isso que eles colocam todas essas proteções, mesmo às vezes estando desligado. Pode acontecer de ter uma indução em outro ponto que não seja esse, né, ao longo da rede. Enfim, são N situações ali, diversas situações que causam, né, a indução, tá? Beleza? E onde é mais comum? Em subestações, linhas de transmissão, salas, né, de controle, tá? Que a gente chama de CEP, né, Sistema Elétrico de Potência. Então, lá no CEP, né, nesses locais, o índice de campo eletromagnético é mais alto, tá? Não, pode acontecer em baixa tensão? Pode, né? Devido aos níveis de corrente, pode também. Bom, já vi a eletrocalha vibrando por conta de campo eletromagnético, mas é mais comum em altas tensões, tá bom? Bom, então, cientificamente não tem nada comprovado que os campos eletromagnéticos são maléficos à saúde, mas por dedução, né, as pessoas adotam, né, métodos aí de ficar tanto tempo expostos aos campos eletromagnéticos, tá? O que tem que tomar bastante cuidado que são esses aparelhos eletrônicos, né, marca-passos, aparelhos auditivos, né, que as pessoas usam. Esses sim sofrem interferência do campo eletromagnético. Por exemplo, quem usa marca-passo não pode passar lá na porta do banco, né? Que aí o marca-passo para de funcionar, a pessoa pode ter ali uma complicação, tá bom? Bom, análise de risco, né? Então, toda atividade requer análise de risco, por mais simples que seja. Então, toda vez que a gente for fazer uma atividade, é necessário uma análise de risco, tá? Então, aqui é bem simples, precisa atravessar a avenida. Tá uma avenida bem movimentada, né? Cheia de veículos em alta velocidade. Então, quer dizer que é alto risco, o risco está presente, não é isso? Aí, vou lá e faço o controle do risco. Coloco uma faixa de pedestre, um semáforo, né? Eu fiz o controle de risco, mas o risco ainda está presente, ou seja, pode acontecer de um carro não frear, acabar o freio, né, não respeitar a sinalização e ainda assim você ser atropelado. Eliminação do risco. Foi lá e fez uma passarela, né? Ou seja, agora eu não tenho mais o risco, né, de ter que atravessar a avenida, então eu atravesso, né, pela passarela. Então eu fiz o quê? Eliminei o risco, isolei o risco, né? Então a gente sempre pensa nisso. Tem um risco. Como que eu elimino ele? Se a gente trazer para a eletricidade, como que eu elimino o risco da eletricidade? Né? O pessoal vai pensar, usa luva, usa isso. Não, eu desligo. Então, a única forma de eliminar o risco da eletricidade é desligando. Mas só desligar é suficiente? Daí entra outras, né, outras medidas ali. Bloqueio, né, sinalização. Aí tem que seguir as etapas da NR10. Tá joia? Então, aqui, né, a ideia é essa, sempre a gente busca eliminar o risco. Ainda assim, daí tem a questão do, né, a gente lembrar do fator humano aqui, né? Tá certo? Ainda assim, vão ter pessoas que vão fazer o quê? Vão querer atravessar, mesmo o risco estando eliminado, vão ter pessoas que vão querer atravessar aqui para ganhar tempo. Aí a gente chama de ato inseguro, né? Aquela questão, nossa, eu preciso usar luva mesmo, mas está lá na oficina, tem que ir lá buscar, né? É rapidinho. Então, gente, não dá para a gente negociar segurança, tá? Tem que usar luva, perde, perde não, ganha tempo, vai lá, busca a luva e faz a atividade com segurança, ok? Então, sempre, qualquer atividade, pessoal, mentaliza, né? Como que eu elimino o risco? Elimino o risco, sempre pensar nisso. Não dá para desenergizar, porque a gente sabe que a fábrica não vai parar, a produção, a gente precisa fazer instalação, enfim, né? Como que eu controlo esse risco? Daí sim, aí entram as medidas de controle, né? Tá bom? Mas sempre pensar, sempre com esse pensamento. Mesmo desligado, a gente pensa sempre no seguinte, tá ligado?
porque daí você vai trabalhar com mais segurança. Tá bom? Sempre mesmo desligado, pensa que está ligado. Então, como eu falei lá no início, né, a gente não improvisa, não testa nada com as mãos, para a gente sempre evitar um choque, né? Tá? Então, é por isso que a gente entrega um aparelho desse, né, para os eletricistas, todo mundo tem um multímetro, para poder fazer as medições, ou, né, detector de tensão, enfim, tá bom? Então tá aqui as medidas de controle, né? Então sempre seguir procedimento, a desenergização é sempre prioridade, né? Tensão de segurança, isolação, sinalização, obstáculos, bloqueio de religamento, seccionamento automático e aterramento. São, né, as medidas de que nós chamamos de proteção coletiva. Então sempre a gente vai pensar no coletivo primeiro, tá? Aí depois o individual. Então, não é suficiente eu colocar lá uma sinalização, eu tenho que usar uma luva. Tá bom, daí entra a proteção individual. Tem que ser específica e adequada ao risco. Vestimenta com proteção e proibido o uso de adornos. Né? A gente viu a questão do relógio ali, que o cidadão, né, quase perdeu o braço. Tá? Aliança, anéis, pulseiras. Olha. Um segundinho. Conferindo o negócio aqui. Tá tudo certo. Então, esse bichinho aqui, né, ó, ele tem o seu próprio EPI, né, são a sua segurança natural, né, os espinhos, tá bom? Bom, ainda falando dos EPIs, né, para eletricista, nós temos lá o conjunto de NR10, né, que a gente chama de NR10, mas o pessoal fala, né, a TPV também, enfim, né, que é a classe de calor, né, então normalmente para o dia a dia classe 2, tá bom? E quando a gente vai adentrar em cabine, manobrar chaves, seccionadoras, é o classe 4. Tá bom? Além disso, temos óculos, capacetes, balaclavas, né, luvas, perneiras, uma parafernália de EPIs, né, conforme lá o risco, ok? A vara de manobra, né, que também é uma ferramenta aí, é uma ferramenta e também é um equipamento de proteção, porque primeiro que você não alcança a chave lá no poste, né? E se você alcançar, você não podia pôr a mão, então usa-se essa vara, né, que é considerado um EPI também, tá bom? Além de ser uma ferramenta. Aqui é um videozinho, tá, pessoal? Só para a gente reforçar tudo que a gente viu até agora, tá bom? Então, legal. Só um segundinho. Vou colocar o som aqui. Vocês não vão escutar. Episódio de hoje, choque elétrico. Ei, Faísca, pode fazer aquela instalação elétrica para usar a serra? Opa, quase lá, chefia. Falta pouco. Termino jazinho, jazinho. Justo hoje que eu marquei um encontro com a gata. Mano, ia tomando um chocão, ó. Ei, rapaz, que agonia foi essa? Tá tudo bem aí? Quem dera se na vida real aparecesse um herói para nos salvar. Já que ele não aparece, devemos tomar consciência de nossos atos inseguros. Sim, também tem que usar os EPIs, equipamento de proteção individual. Cumprir as normas e, mais importante ainda, fazer tudo com calma e com atenção. E para você não se expor ao mesmo risco, fica a dica. Ô, gente, para os trabalhos com eletricidade envolvendo baixa tensão, tem que usar os EPIs, equipamento de proteção individual, uniforme, luva isolante de borracha, botina com isolamento de densidade, óculos de proteção e capacete de segurança. E para os trabalhos com eletricidade envolvendo alta tensão, uniforme resistente a arco elétrico que não propague chamas, luva isolante de borracha,
botinas com isolamento de densidade, capacete de segurança, braçadeiras e perneiras de proteção, vara de manobra e vara de teste de tensão. E também, meu povo, não pode faltar os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva. São eles: isolamento através de obstáculos para a área restrita, isolação elétrica, que é a isolação das partes vivas, e dispositivo de bloqueio, além da sinalização de segurança, que são as placas de regulamentação e advertência. Realizou consulta, análise preliminar de risco para a execução dessa atividade? Positivo. Tem conhecimento dos procedimentos operacionais? Positivo. Recebeu treinamento para executar esta atividade? Positivo. Desenergizou o equipamento a ser realizada a manutenção? Positivo. Está usando todos os equipamentos de segurança? Positivo. Isolou as partes vivas da instalação? Positivo. Com atenção redobrada? Positivo. E a pescaria no domingo? Tudo certo? Opa! Um ambiente de trabalho seguro e com qualidade de vida só é possível se trabalharmos juntos. Tanto trabalhadores, que devem ficar atentos às normas de segurança, quanto empresários, que devem oferecer todo o equipamento e treinamento necessários. Quando você toma os cuidados para preservar a sua vida, também está ajudando a evitar acidentes, formando uma corrente de cuidados. Entre nela e faça a sua parte. Sua família, seus colegas, sua empresa e todos que se preocupam com o seu bem-estar agradecem. A gente voltar aqui no videozinho, né? No início, se a gente observar, ele quase toma um choque, porque ele tinha uma demanda para fazer, aí ele lembrou que ele tinha, né, um compromisso, né, a vida pessoal. Então, gente, é comum isso, nós somos seres humanos, né? Às vezes a gente vem com um problema pessoal, a gente não consegue separar. Então, é esse momento, né, que a gente fica mais suscetível ao risco, ao acidente. Então, é na hora que a gente deve pedir ajuda, né? Deve levantar a mão, fala assim, ó, hoje eu não estou legal para serviço em altura, por exemplo, ó, hoje eu não estou muito bem, né? Não dormi bem, não me alimentei, estou com um filho doente, minha mãe está doente, eu estou doente, enfim. Se você estiver doente, nem deve trabalhar, né? Acho que é o principal, tá bom? Então, é isso. Com relação aos adornos, né, tem um item da norma que proíbe o uso de adornos, né? Anéis, alianças, pulseiras, né? Então, o cidadão quase perdeu o dedo aí por conta disso. Então, tá lá, o item 10.2.9.3. Só fala a questão do uso do adorno, tá bom? Aqui alguns acidentes, né? Queimaduras. Se a gente observar, todos eles são feios, né? E na maioria da parte tem que amputar, por exemplo, esse cidadão tem que amputar o braço, esse aqui vai ter que amputar a perna, o dedo, esse aqui perdeu a vida, né? Foi furtar cabo, né? E esse aqui a gente já tinha visto que queimou por arco, tá certo? Bom, aqui entra a questão agora judicial, tá, pessoal? Quando a gente machuca alguém, causa alguma lesão em alguém, a gente também responde civil e criminalmente, né? Aí não tem jeito, aí é pela justiça, daí não somos. Aí sai do ambiente profissional e vai para o ambiente legal, né? Tá? Então, a culpa por negligência. Então, um exemplo, né? O motorista atropela uma pessoa e descobre-se que o acidente teve como causa os freios do veículo, que não passaram por manutenção. Esse condutor não planejou atingir a vítima, mas é de conhecimento público que os serviços mecânicos têm que ser realizados periodicamente. Por isso ele é enquadrado na negligência, ou seja, ele foi negligente, ele sabia que tinha que arrumar os freios e não arrumou. A mesma coisa acontece com o trabalhador, de utilizar os EPIs, né, os equipamentos de proteção, mesmo sabendo de riscos. Em uma obra, ao se envolver em um acidente, se ferir gravemente. O colaborador foi negligente ao dispensar o uso do EPI. Então, a NR6 ela deixa bem claro, né? Tem lá as obrigações, né, do empregador e do empregado, tá bom? O empregador tem a obrigação de fornecer o EPI, conforme o risco. E o empregado tem a obrigação de usar. Então, você recebe lá os EPIs, é treinado, é orientado, você assina um documento que você recebeu, então, automaticamente você tem que usar. Né? É meio que uma obrigação, né? Tá certo? É uma obrigação, está na NR6. Então, se você sabe disso tudo, está lá orientado,
está informado que tem que usar e não usa e se acidenta, quem que é o maior prejudicado nisso, né? É quem sofreu um acidente. E ainda você pode ainda, né, não sofrer um acidente, de repente perder um dedo, uma mão e ainda ser punido ainda, né? Porque você já está sendo punido porque você já perdeu um membro. E ainda a empresa provar que te deu os EPIs, te orientou, te treinou e você não seguiu lá os procedimentos, tá bom? Sempre pense nisso. A culpa por imprudência, as imagens já falam por si, né? É assumir riscos desnecessários, né? Então, o cidadão está quebrando a laje em cima da laje. O outro pôs a escada em cima da pá, né? E foi ajudar a outra pessoa que já estava lá em cima a puxar o cabo, né? Então, é assumir um risco desnecessário. Andar em alta velocidade também, né? A placa está marcando 80 por hora, você está andando a 120, sem cinto de segurança, né? Enfim, são situações ali que você está sendo imprudente, você está assumindo um risco desnecessário, tá bom? E a imperícia, né? Que é a falta do conhecimento. Então, gente, saber tudo ninguém sabe. Então, primeira coisa, não sei, levanta a mão, eu não sei fazer isso. Pede ajuda, né? Então, aqui é um exemplo simples. Um mecânico de manutenção trocar um fusível de um quadro energizado, né? Ele não tem conhecimento para fazer isso, certo? Porque ele é mecânico e o quadro ainda está energizado. Então, a chance aqui dele sofrer um acidente por falta de conhecimento é grande. Então, é isso. E sempre, gente, sempre, né? Dizer não às gambiarras, ao improviso, para usar ferramenta, para usar material, né? Coisas que a gente vê aí no dia a dia, né? Ó, pôs uma escada em cima da pá, outra escada apoiando para subir, né? E segurando a escada, né? Aqui parece que é até montagem, mas, né? Uma chave para adaptar ali a tomada. Isso aqui nem se fala, né? Réguas cheias de tomada, unidade, adaptadores aqui, peso, né? Benjamin. Então, a gente sabe que no dia a dia de manutenção a gente acaba, né, em alguns momentos ali improvisando, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas, né, o que a gente não pode é virar a regra, né? Ah, não, está faltando um parafuso, eu vou prender ali com uma braçadeira. Mas você não pode esquecer que depois, na hora que, né, chegar o parafuso, você vai lá e troca, né? Tira a braçadeira e põe o parafuso. A gente sabe que em manutenção a gente improvisa muita coisa, mas desde que, né, isso não vire regra. Isso não pode ser regra. Bom, é isso. Não estou falando que você tem que fazer gambiarra, não é isso, mas a gente sabe que, né, eu vou usar, em vez de usar um martelo, eu vou usar uma chave inglesa para martelar, né? A chance de você martelar seu dedo é maior do que se martelar o prego. É isso, tá bom? Então, quem age com culpa, né, não importa se é por negligência, imprudência ou imperícia, está sujeito aos rigores da lei, né? A pessoa não teve a intenção de matar o outro, mas matou, né? Então você vai lá responder um processo, tá bom? A lei ela não desculpa, ela só vai julgar. Então, quem cria perigo, ainda que não tenha culpa, tem o dever de reparar, né? Às vezes você tem que pagar a indenização, às vezes você tem que responder um processo, tá bom? Preso, dependendo do que aconteceu, né? Tá? Então valorize a sua vida. Ela não tem preço. Pratique segurança. Segurança é um estilo de vida. Então, quando a gente fala que a vida não tem preço, né, realmente, né, se a gente olhar para o nosso lado emocional, o nosso lado pessoal, na nossa família, realmente, ela, se você perguntar para sua mãe quanto que vale a sua vida, ela vai falar que não tem preço. Mas para a justiça a gente sabe que tem, né? Eles determinam valores de indenização lá. Mas nenhum dinheiro no mundo vai trazer uma pessoa de volta. Então, pense sempre nisso. Por isso que a vida não tem preço, tá bom? E eletricidade, gente, não tem jeito, tem que sempre priorizar a segurança, né? Sempre vamos trabalhar com segurança, sempre vamos exigir segurança, né? Se não tiver seguro, a gente não executa. Eu estou aqui, pode contar comigo. Surgiu dúvida, necessidade, entre em contato comigo, tá bom? Eu vou avaliar junto com vocês. Se não tiver condições, a gente não executa, tá bom? Então, por isso que a gente tem que ser consciente. E zelar pela norma, né? Tá? Seguir o que a norma nos ensina, tá? Como eu falei, tá lá no site do Ministério, se quiser pegar, dar uma lida, né? Se manter atualizado, tem bastante coisa na internet, vídeos, né? Pessoas explicando passo a passo, enfim. Bom, lembrando que aqui é uma reciclagem, né? Aqui, esse treinamento de NR10 é uma reciclagem, porque a gente já entende que você, como profissional, já tem uma bagagem, já tem experiência, então aqui a gente só reforça, né?
questão da segurança aí, ok? Então, tenha sempre muito cuidado, todos os dias, né? Esta é a ordem. É uma ordem de ter cuidado. Não importa o que você estiver fazendo, se é no trabalho, na sua casa, numa divisão, a gente sempre prioriza a segurança, tá bom? Sempre muito cuidado, todos os dias. É isso. Muito obrigado aí e até breve. Um abraço.